Olá pessoal, me chamo Ronaldo Varela, tenho 62 anos e trabalho com prestação de serviços de assessoria e consultoria. E quero me apresentar para vocês falando um pouco da experiência adquirida ao longo dessas últimas 4 décadas. Foram experiências ricas onde mudanças exigiram compreensões sobre o comportamento humano e as adaptações das organizações. Vamos lembrar cada uma dessas décadas e as experiências vividas em cada uma delas. A década de 80 se inicia com o movimento das diretas já, era a redemocratização do país. Esse movimento elege Tancredo Neves, que morre antes de assumir, assume então o vice-eleito José Sarney. A época era de grande inflação, tivemos 2 planos econômicos para contê-la, o Plano Cruzado e o Plano Cruzado Novo. Sem sucesso, pois a inflação continuava alta. Na música, a década foi marcada pelo boom do rock nacional, com o surgimento de várias bandas, Blitz, Barão Vermelho, Titãs e outras. Em nível internacional, os ícones do pop eram Michael Jackson e Madonna, e a grande banda era o Queen. O carro mais desejado da década era o Escort conversível da Ford, o XR3. Os tops da tecnologia eram o Walkman, um tocador portátil de fita cassete, o videocassete com as fitas VHS que eram alugadas e tinham que ser devolvidas rebobinadas, e em termos de game era o Atari. A derrubada do Muro de Berlim em 89 marca o fim de uma era. Foi uma década efervescente. Nessa década efervescente, trabalhei em uma empresa produtora de celulose que tinha toda a sua matéria-prima, lá em 1980, produzida por trabalhadores na condição de rurais, eram 1.600 mais ou menos. O projeto dessa empresa era ter, ao final dessa década, toda essa mão de obra terceirizada. Então o trabalho era transformá-los em trabalhadores urbanos para depois em microempresários e trabalhadores terceirizados. Naquele momento compreendi a função e o propósito da liderança. Identifiquei lideranças empreendedoras, entendi a reação das pessoas às mudanças e o papel importantíssimo da comunicação no processo. Lembro-me de um momento em que esses 1.600 colaboradores e familiares foram trazidos dos mais diversos lugares para conhecerem a sede da empresa e participarem de uma festa do Dia das Crianças. E em uma conversa com o supervisor ele me disse: agora eles estão se sentindo como trabalhadores em uma empresa. Aos 20 e poucos anos se vive tudo com muita intensidade e o aprendizado é extasiante. E tive como grande mestre meu amigo Paulo Roberto Benaiter. Iniciamos a década de 90 com um presidente eleito pelo voto, mas o mandato não dura 3 anos. Em 92 tivemos o impeachment e assume o vice de novo. Tivemos a morte do Ayrton Senna em 94, talvez a maior comoção que esse país já viveu. Foi um domingo muito triste, as pessoas se abraçavam e choravam na rua. Claro que tivemos mais um plano econômico para combater a inflação. O Plano Real, e acreditem, decretou que $1 valia R$1. Seguraram essa paridade até as eleições de 98, quase quebraram o país com isso. As grandes empresas passaram a adotar modelos de gestão focados na qualidade, muito baseado nos modelos certificados pela ISO, mas também considerando o fator humano, que na prática estabeleceu um modelo de gestão participativa. Foi uma época de inflexão dos modelos de gestão. Um importante legado do presidente eleito e deposto foi a abertura de mercado de automóveis para marcas internacionais. Várias montadoras começaram a instalar-se no país e a frota de carros do país mudou muito, saímos da idade da pedra. Na música, 2 ícones da década, o Guns, no rock internacional, e os Mamonas, um fenômeno no país que durou 10 meses, o tempo entre o lançamento de seu único disco e o acidente que vitimou a banda. E por fim, na tecnologia surgem os primeiros celulares comercializados cuja só bateria pesava 1 kg. Aparecem os minigames, os antecessores dos jogos de celular, e a Sony lança o primeiro PlayStation. Foi uma década de perdas e de mudanças importantes. Mais maduro nos anos 90, fui trabalhar numa empresa que me despertava uma grande curiosidade. Lembro de 2 amigos, um que havia trabalhado nessa empresa e outro que ainda trabalhava lá. O primeiro relatava ter sido uma experiência muito ruim ter trabalhado naquela empresa. Aquilo parece um quartel, dizia ele.
O outro, ainda na ativa, se orgulhava ao dizer que era a melhor empresa para se trabalhar. Essa dicotomia atiçou minha curiosidade e lá dentro pude entender isso. Percebi a importância do alinhamento de valores entre empresa e seus colaboradores e as diversas formas de comunicar esses valores. Meus dois queridos amigos estavam certos, cada um com seus valores e, consequentemente, seus pontos de vista. Forçada pela adaptação aos novos tempos e em função da adesão ao Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP, essa empresa se viu obrigada a abandonar o modelo patriarcal autocrático e adotar um modelo participativo e democrático. Aprendi sobre a importância e o peso que a cultura tem em um processo de mudança. Quais os cuidados a serem adotados na condução desse processo, as estratégias de comunicação, a identificação e utilização de patrocinadores e formadores de opinião. Me deparei com eventuais perdas também. Foi muito rico, era a maturidade profissional e pessoal chegando. E eu não posso deixar de citar a parceria que tive da minha grande amiga Rosângela Fragoso. E aí, temendo o bug do milênio, chegamos ao século XXI, eram os anos 2000. Na abertura dos anos 2000, levamos um susto com o ataque terrorista às Torres Gêmeas de Nova York, o 11 de setembro. Lula se elege. Depois de 3 tentativas sem sucesso, ele faz algumas alianças e chega lá. O país tem uma época de crescimento econômico, reconhecido pelos economistas internacionais. O Brasil decola, era a capa da revista. O Bolsa Família é reconhecido mundialmente como um dos maiores programas sociais já realizados. E tudo vai bem até o estouro do escândalo do mensalão. Em 2008, acontece a crise econômica, causada pela quebra de grandes bancos americanos com reflexos no mundo todo. Aqui no Brasil, várias marcas de automóveis são comercializadas e a frota do país se expande mais rápido do que a infraestrutura suporta. Na música, um grande sucesso é o grupo formado por Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Marisa Monte, os Tribalistas, estilo MPB com reconhecimento internacional. Na tecnologia, temos o MP3, uma revolução na forma de ouvir música. Surge o celular Motorola V6, uma febre que todos querem. E na área de games, temos o PlayStation 2 da Sony. Foi uma década em que o crescimento econômico dividiu espaço com os escândalos da política. Na abertura do novo milênio, continuei na mesma empresa. E contando ainda com a parceria da Rosângela, vivenciamos a troca do controle acionário da organização. Os novos controladores trouxeram novas diretrizes estratégicas e novos planejamentos foram adotados. Com isso, novas competências passaram a ser exigidas e incorporadas à empresa. Tornou-se inevitável o choque de competências e o corpo gerencial, que foi totalmente mantido no momento da troca, foi sendo substituído no transcorrer dos anos. Foi uma experiência relativamente pesada. Eu, gerente de RH, tendo que conduzir esse processo. As trocas eram necessárias. As pessoas colocadas no limite de suas competências se tornam pessoas infelizes. Eu lidei com isso, com vidas, com histórias e amizades construídas ao longo dos anos. Aprendi quanto é delicado esse momento e, por mais preparo que se tenha, todo cuidado é pouco. E com a convicção do dever cumprido, parti para novos desafios. Era a próxima década chegando. A década de 2010 começa como terminou a anterior, o governo insistindo que a crise não afetaria o Brasil, mas afetou. A revista, que havia afirmado que o Brasil tinha decolado, agora perguntava o que havia estragado. Explode a Lava Jato e começa o movimento para o impeachment da presidenta Dilma, que se consolida em 2006 e mais uma vez assume o vice. Bolsonaro surfa nessa onda de escândalos e movimentos antipolíticos e se elege. Na música, o estilo sertanejo domina e os streamings definem a forma de se consumir música. Os automóveis evoluem tecnologicamente de forma acelerada. Lançamentos no início se tornam obsoletos ao final da década. A mesma coisa ocorre com televisores, que se tornam smarts 4K. Os celulares se tornam definitivamente aparelhos multifuncionais e facilitam o dia a dia das pessoas. E os games, que começamos lá na década de 80 com o Atari,
chega ao PlayStation 5, um super console. Essa foi, sem dúvida, a década da evolução tecnológica. Depois de conversar com algumas pessoas, resolvi investir na carreira de assessoria e consultoria. Investi em parcerias com consultores e iniciei uma jornada muito rica em experiências. Tive a oportunidade de atuar em clientes nos segmentos de indústria, comércio atacadista, comércio varejista, supermercados, rede de farmácias, distribuidora de medicamentos especiais, cooperativas de crédito, sindicatos e telecom. Fui palestrante da Federasul e elaborei questões nas áreas de administração para concursos públicos. Produzi e apliquei workshops. Trabalhei com demandas de processos sucessórios, processos de profissionalização, sistemas de avaliação de remuneração e carreira, implantação da metodologia de seleção por competências, desenvolvimento de lideranças, planejamento estratégico, gestão de processos, gestão financeira e mentoria. Todas as experiências tiveram sua particularidade, pois envolviam pessoas e ou métodos. Naquelas que envolviam pessoas, o desafio era conectar a intenção e o discurso à ação, pois muitas vezes isso significava renunciar ao poder e controle. Na implantação de novos métodos, o desafio era conseguir o engajamento das pessoas no projeto. Compreender os motivos que levam as pessoas a terem esses comportamentos e agir sobre eles de forma efetiva foi o grande aprendizado desse período. Nesse ciclo, tive um grande amigo e parceiro, Luiz Afonso Kaminski, com quem troquei ideias e desenvolvimento de trabalhos complementares em clientes. Essa então foi minha jornada de experiências adquiridas ao longo dos anos. Me coloco à disposição para junto encontrarmos soluções para o seu negócio. Um forte abraço e até logo.